eu sou Caio Costa, empreendedor de Brasília, tenho 4 empresas e vou transformar o seu negócio. E no programa de hoje, uma empresa bem diferente, uma clínica de psicologia infantil. Vim aqui conhecer essa empresária, entender os desafios dela e transformar mais um negócio. Oi, Juliana, tudo bem? Caio, beleza? tudo bem? Tá preparada? Acho que eu tô. Vamos transformar então esse negócio. Muito obrigado por me receber aqui no Espaço Dialógico. Queria que você contasse um pouquinho da história desse negócio, como que ele surgiu. Tá. Ele surgiu há 5 anos, quando eu resolvi abrir meu consultório aqui no Terraço Shopping. Só que aí a demanda foi aumentando muito, principalmente depois da pandemia. E aí, como eu não tinha mais agenda para atender as crianças que estavam chegando, eu decidi abrir minha própria equipe, porque é uma forma também de eu estar sempre por perto, supervisionando e cuidando das crianças que eu também não posso atender. Olha que legal, né? Então, surgiu de oportunidade, é uma profissão técnica, né? Puramente técnica, uma psicóloga que estava sozinha e decidiu escalar esse negócio, até porque Sim. Só tem 24 horas no dia, né? Chegou em algum momento que ela falou assim, não consigo escalar isso. Mas com certeza é um grande desafio. Sim. E vamos entender mais sobre esse negócio e ver como que eu posso te ajudar aqui. Vamos sim. As minhas principais dores são, eu acredito que o não conseguir crescer mais, sabe? Por querer ter o controle, por ser perfeccionista demais. Então, eu entendo que é preciso delegar se eu quiser realmente crescer, né? Não dá para cuidar de tudo e de forma tão perfeita assim como eu gostaria que acontecesse. E aqui no Espaço Dialógico, quais são os serviços oferecidos? Como que vocês ganham dinheiro aqui nesse negócio? A gente ganha com terapia, e aí é terapia com psicóloga infantil ou com psicopedagoga que também atende crianças, né, dos 3 aos 12 anos de idade. Agora a gente está tentando aumentar também, vai depender muito da demanda que já está chegando, que é atendimento para mães. A gente percebe uma necessidade muito grande desses atendimentos, desse acolhimento para as mães que trazem seus filhos aqui, principalmente. Fala um pouquinho mais sobre a psicologia infantil. Eu, apesar de ter filho, né, meu filho tem 1 ano e 2 meses, né? Você falou que Sim, a partir de 3 anos, né? A partir dos 3. Então ainda não tá na idade. Mas conta mais assim como que funciona isso, quais são os desafios de oferecer esse serviço. Então, a demanda aumentou demais depois da pandemia e aí a gente percebe que tem chegado muitas crianças com demandas de ansiedade depois disso. Então, é o quadro que a gente mais atende, né? São as queixas que a gente mais atende. Crianças menores de 3 anos podem ser atendidas psicólogo também, só que aqui a gente preferiu, né, pela especialização que a gente tem, ser dos 3 aos 12 anos de idade. Mas é um desafio, é um grande desafio. A gente percebe que existem poucas psicólogas que querem se especializar realmente na área da infância, porque o trabalho não é só com a criança, né? Então a gente precisa atender os pais, precisa atender a escola, precisa atender papagaio, periquito, quem estiver na família, vem pra cá pra gente atender também. Imagina, a maior dificuldade não é a criança, né? Então é o próprio papai. Eu costumo dizer que não é dificuldade, eu acho que eles precisam de um acolhimento muito maior, né? E às vezes a gente foca tanto na criança, os pais como os maiores dificultadores do desenvolvimento delas, mas a gente precisa lembrar que esses pais também já foram crianças. Então a gente acaba cuidando deles aqui também. O são até hoje, né, também? Tem isso. E eu gostei do que você falou, porque você tinha falado que na pandemia foi um momento ruim profissionalmente para você, que você teve que dividir o seu consultório, né? Então, por questão de custo fixo, eu imagino. Só que, por outro lado, a pandemia também fez com que seu negócio tivesse muito mais demanda, né? E como que foi isso, assim? Qual foi o momento que você virou a chave e falou assim, eu saí de uma situação que eu tive que diminuir meu consultório, mas agora eu vou expandir? Eu acho que foi com as redes sociais, a coragem para entrar nas redes sociais, né? Porque na época da pandemia eu me vi realmente quase fechando meu consultório, porque as crianças todas foram para casa, a gente não sabia direito o que ia acontecer. E aí eu falei, bom, eu tô com tempo agora e eu preciso. Então eu vou me colocar nas redes sociais, comecei a gravar vídeo, comecei a fazer vários posts lá e a demanda aumentou absurdamente. Então foi um momento muito ruim, mas ao mesmo tempo foi um momento em que as pessoas começaram a valorizar a saúde mental, principalmente da criança.
Eu vejo muito isso, assim, eu acho que esse mercado ele tá muito aquecido, eu acho que é uma baita oportunidade que você tem aí, não só nessa questão do infantil, mas talvez trazendo até esse atendimento para as mães também. Sim. Porque eu acompanho a mãe de perto e eu sei que precisa mesmo. Assim. Precisa demais. É bem interessante. E os pais também, né? É porque as mães é mais fácil de acessar. Você falou, mãe, eu não vou me colocar no meio, né? Mas os pais precisam tanto quanto, né? Deve precisar. E sobre o negócio aqui, Espaço Dialógico, ele surgiu com quantas pessoas e quantas pessoas tem hoje? Surgiu comigo. E aí eu não atendia na sexta-feira, era no meu consultório mesmo, né? Não atendia na sexta, chamei 2 psicólogas para trabalhar comigo e aí a agenda delas encheu também. E continuou, né? Muita gente chegando, muita gente me procurando. E eu falei, bom, então eu acho que é o momento realmente de abrir mais salas, né? E aumentar essa equipe. Hoje a gente está com 7 psicólogas atuando mesmo, mas a equipe está um pouquinho maior, tem psicopedagogas também. E a gente está com uma média de 30 pacientes, né? Tem 1 ano de clínica, a gente está com 30. 30 pacientes, 7 terapeutas aqui. Tá, beleza. Então, é um negócio que ainda é novo, né? Eu acho que ele não atingiu ainda a maturidade dele, né? Existe um tempo de maturidade, todo negócio é assim. Eu mesmo nunca tive essa sorte de abrir o negócio e ele já explodir no primeiro mês, tá? Queria, né? Isso é o sonho, mas não é o que acontece geralmente. E eu queria entender quais são os desafios, né? Por que você me chamou para vir aqui? O que eu posso te ajudar? Eu acho que o maior desafio hoje é que eu vejo que, por exemplo, hoje a gente tem 2 salas. A gente atende das 8 horas da manhã até as 19 horas, né? 7 horas da noite. E a gente só tem 30 pacientes. Se a gente fosse pensar em 2 salas e todos os horários que a gente tem, a gente poderia chegar a 80 pacientes. E eu vejo que a gente não aumenta porque eu tenho um controle muito grande, eu tento ter um controle muito grande, né? Então hoje eu tô com uma sócia, ela vai cuidar da parte administrativa, mas eu ainda sou a técnica, a empresária, a secretária, eu faço tudo praticamente aqui, né? Agora que eu tô aprendendo a delegar um pouco mais. Eu entendi o tanto que ela é perfeccionista, porque isso, assim, querendo ou não, tá? A gente sabe que pro empresário pode ser ruim, ele trava em algumas coisas, mas assim, a gente sabe que pro cliente, pro paciente é excelente, né? A clínica aqui realmente é muito bem ajustada. Quando eu cheguei aqui, me chamou a atenção do tanto que é organizado, né? Mas assim, a gente tem que saber separar um pouco as coisas e eu acho que a gente vai conversar bastante sobre isso, mas entendendo aqui. Então, de 30 pacientes, quer chegar em 80 pacientes, correto? Sim. Sem que dependa apenas de você. Isso. Tá bom, então vamos trabalhar, né? Tem bastante coisa aí pra gente atuar. Vamos sim. O Espaço Dialógico é uma empresa de um profissional de psicologia e esses profissionais, quando eles têm muita capacidade técnica de execução, de fazer as coisas acontecerem, eles acabam deixando de lado outras partes que são fundamentais para escalar o negócio, para aumentar a lucratividade e para fechar as contas. Ela fez um investimento, ela colocou dinheiro, investiu em estrutura, colocou pessoal e não basta só ficar focada nos atendimentos, na qualidade disso. Ela tem que se preocupar com outras questões estratégicas que, ao meu ver, como vendas, marketing, gestão financeira, né, são prioritárias. E a questão da qualidade, aí é um ponto que eu vou tranquilizar seu coração aí, porque quando você expande um negócio, é muito difícil você manter a qualidade dele. E manter o controle, né, Caio? Você vai perder um pouco, não tem como. Sim. Não tem como. A gente fala de franquia, você vai abrir várias lojas. Caio, a qualidade é a mesma? Pode ser que sim, mas a tendência é que não seja. Porém, a gente não fala de perder a qualidade. Porque às vezes, assim, quem é tão preocupado assim com a qualidade tem a nota 10 e às vezes fica preocupado se a nota for 8. Mas tá tudo bem se a nota for 8. O seu propósito não é ajudar crianças, ajudar famílias? Sim. Não é muito melhor você atender 300 crianças com a nota 8 do que 30 crianças com a nota 10? Então isso talvez seja uma reflexão. E tá tudo bem, às vezes o paciente acha já maravilhoso e às vezes você quer melhorar o seu serviço e pessoas técnicas como você, um profissional de psicologia, e entrou nessa vida de empreender, tem um pouco essa dificuldade, às vezes, de entender que pro negócio dela crescer, as coisas elas não vão ficar do mesmo jeito. É verdade. Concorda comigo? Eu achei maravilhoso o que você falou, porque
Às vezes essas crianças não precisam da nota 10, né? Às vezes elas só precisam da nota 7, que é o suficiente para elas se virarem. E aí, na minha cabeça fica muito isso, né? Eu preciso dar o 10, eu preciso dar o 10 e o 10 é desgastante, muitas vezes. E inatingível, às vezes. Inatingível. Então, às vezes você fica buscando, pessoas técnicas, profissionais técnicos, eles ficam buscando melhorar o serviço, o produto, serviço, produto, serviço, produto, serviço, mas esquecem do principal. Que sabe o que é? Venda. Venda é o oxigênio do negócio. Se você não tá atuando em vendas e tá perdendo tempo em melhorar o serviço que já é bom, que não precisa melhorar, acaba que você não vende mais. Sim. Não tem como entregar nota 11, né? Não tem como. Tá tudo bem. Então, eu acho que esse é um desafio que a gente tem que quebrar agora. A gente quer transformar esse negócio de que o serviço tá ok, tá legal. Vou te recomendar aqui, não sei se você já faz, mas trabalhar o NPS, tá? Que você vai perguntar pros pacientes, pros pais, no caso, né? De 0 a 10, quanto que eles recomendariam sua clínica. E funciona muito bem, porque de 9 a 10 você tem clientes muito satisfeitos, né? Clientes que promovem a marca. E se estiver abaixo disso, aí sim você tem que se preocupar com o seu serviço. Sim. Tá? Mas assim, pelo que a gente tá conversando aqui, dificilmente vai ser. Legal. E tem um ponto interessante aí no NPS, que quando você tem promotores da marca, pessoas que, uma média 9 a 10, uma pessoa que deu 10 pra você, sabe o que você consegue fazer com ela? Pedir indicação. Ela já conhece o serviço, ela já falou que é nota 10, então você faz uma abordagem, a gente falando de venda, você consegue trazer indicação. Fala assim, pô, legal, faz sentido pra você, nota 10. Tem outras famílias que você conhece que às vezes tem o mesmo problema que seu filho, ou querem desenvolver alguma coisa específica como seu filho? Me passa o contato dessas pessoas, que eu entro em contato e vou apresentar a clínica e tal. E isso é genial, a indicação. Juliana, é genial porque você vai usar o nome do pai com o outro pai. Do tipo assim, eu, Caio, trouxe Luca aqui, meu filho, fiz o seu NPS, nota 10. Aí o que você vai fazer? Você vai falar comigo, Caio, pô, você gostou? Me indica aqui o Elber. Beleza, eu indiquei o Elber, que é meu amigo. Você vai ligar pro Elber e vai falar assim, o Elber, o Caio falou aqui que seu filho tem isso, tal, tal, tal. O Caio adora. Ele que me falou. Então você já chega com o respaldo do seu paciente. É como se ele tivesse aprovado isso. Isso é uma técnica que funciona demais. Eu gostei muito da ideia da nota, né? Desse NPS, eu não conhecia por essa sigla. Mas eu não sei se dentro da psicologia funcionaria muito pela questão do sigilo terapêutico, né? Por exemplo, a gente não pode procurar o cliente e dizer, olha, o Caio tá fazendo terapia com o filho dele lá. Mas, por exemplo, para os projetos que a gente pretende levar daqui para frente, né? Que é projetinhos de grupos para crianças, que não é exatamente uma terapia. Mas é um projeto de habilidades sociais, ensinar habilidades socioemocionais para crianças, sabe? Então, de repente, é uma ideia que eu posso transformar para a psicologia. Sim, e querendo ou não, um cliente satisfeito, ele promove de qualquer jeito, ele indica de qualquer jeito. Naturalmente. Eu falei, claro, de uma prospecção ativa, mas existem limitações dentro de alguns conselhos, algumas questões profissionais, mas o cliente, ele já faz essa indicação. Fazem isso. Até dentro dos grupos de pais e mães, né? Isso acontece demais. Não, eu acho sensacional essa ideia de fazer algumas gincanas, né? Isso. Alguns momentos, assim, de descontração para essas crianças. E também buscar escolas, né? Não sei se você já faz isso. Queria que você me falasse sobre parcerias, que eu acho que é algo também que é bem relevante. Sim. Eu dou palestras, na verdade começou a aumentar também assim, né? Comecei a fazer palestras em escolas, principalmente no momento que elas estavam precisando muito, não sabiam o que fazer com as crianças, né? Com a parte emocional. E aí as escolas também começaram a recomendar a clínica. E aí agora a clínica, de fato, né? Eu falo, olha, não tenho mais horário, mas pode confiar na minha equipe, né? Eu tô sempre por perto. Então, palestras, momento com os professores, uma roda de conversa, isso acontece bastante. Você fez um investimento agora para essa estrutura. Como é que tá isso? Já tá retornando? Não tá retornando, Caio.
Juliana, você me falou que são 7 profissionais aqui, mais as 2 sócias, é isso? Ou são 5 mais 2? Na verdade, são 7 atendendo, mas a gente tem mais umas 4 terapeutas que estão ali esperando para a gente criar esses projetos. Então, projetos de grupo, a gente pretende fazer também um trabalho com adolescentes que querem se descobrir na sua profissão. Então, a gente está criando esse projeto também aqui. Então, tem outras que não estão em atendimento clínico, mas estão com a gente na equipe. E como que funciona essa seleção dos profissionais? Então, em primeiro lugar, a gente olha para aquelas que têm acolhimento, que eu acho que é o que a gente pretende levar e que eu acho que os pais percebem muito na gente. E claro, né, currículo, gostar de aprender, gostar de dividir, tudo isso é muito importante pra gente. Tá, e essas profissionais, como que elas são motivadas aqui hoje? Como que você acha que... Por que elas estão aqui? Acho que Sim. Essa é uma resposta importante. Eu acho super importante e foi algo planejado no início mesmo, porque eu via que em outras clínicas a rotatividade era muito grande. Eu trabalhei em clínicas também por plano de saúde, né? Então, assim, a gente encontrava um outro lugar melhor, a gente já queria sair. Eu não queria que isso acontecesse aqui. Então, o psicólogo é muito sozinho. Então, quando a gente cria um grupo, quando a gente cria grupos de estudos, né, de aprendizado, que eu dou a oportunidade para elas aprenderem até a dar aula, explicar coisas pra gente, faz com que elas queiram ficar aqui também, né? Além de ser um lugar gostoso e que a gente respeita muito cada uma que tá aqui. Que ótimo. É bom entender o próximo passo profissional e entregar também tudo que você tem. Às vezes você tem mais expertise. E eu gostei muito do que você falou, que é a questão da aula, palestra, aula, curso. Eu acho que aí dentro existe muita receita oculta. Sim. Muita. Acho que aí talvez esteja a grande escala do negócio. Porque você me falou que no meio da pandemia, no Instagram, você começou a aparecer, criar conteúdo e as coisas aconteceram. Sim. Me fala mais sobre isso. Tá preparada? Não. Na verdade, é uma coisa que eu quero muito, mas que eu tô criando coragem. Já dei algumas aulas, né, ao vivo. A proposta agora é criar cursos gravados mesmo e fazer mentoria. Mas eu preciso daquilo que eu te falei, né? Equilibrar todos os pratos, delegar muita coisa que talvez eu não precise fazer para cuidar dessa parte que é muito mais importante hoje, que só eu posso fazer. Você fez um investimento agora para essa estrutura. Como é que tá isso? Já tá retornando? Não tá retornando, Caio. Eu tava esperando a hora que você me perguntar sobre o faturamento, porque de verdade eu não sei responder isso hoje. E eu sei que isso também é um grande problema para a empresa, sabe? Acaba que a gente vai pagando as contas e não vê quanto que sobra, não vê quanto que falta. Mas o que a gente sabe hoje é que a clínica se paga, mas ainda não paga o investimento que a gente fez há um ano, né? Entendi. Existe um tempo de maturação de qualquer investimento, de qualquer negócio. Há um ano eu acho que é um período que já deveria estar dando, né, lucro sobrando, né? Mas é uma questão às vezes de ajuste. Tem que entender os números, por quê? Quando você entende o resultado operacional que está tendo, com custo fixo, com tudo mais, você sabe exatamente quantos pacientes você precisa para chegar naquele número. Por exemplo, você fez um investimento aqui eu vou chutar aqui, 100 mil. Beleza. Para esses 100 mil retornarem, você precisa de quanto tempo? Você estima aqui, quanto tempo você estimou para receber? Eu pensei em 5 anos. 5 anos, você divide, né? 5 mil dividido por 5 anos, dá 60 meses, dá mais ou menos aí 1.000 e alguma coisa por mês. Quantos pacientes você precisa para pagar a porcentagem do profissional, para pagar os custos fixos aqui e para sobrar? Por isso que é importante ter o domínio do financeiro, porque você consegue tomar decisões estratégicas e colocar meta. Porque hoje você está sem meta aqui. Quer dizer, tem a meta de 80, né? Mas assim, já é uma meta que tá muito distante. Mas sei lá, às vezes os 35 já é um valor que sobra algum lucro e já ajuda a pagar esse investimento. Sim. Então é um dever que a gente tem como empresário de ter esses números nas mãos. Você tem que ter isso na mão. E vou te falar mais, é muito simples para esse tipo de negócio aqui, o financeiro. Tem receita apenas das terapias aqui. Sim. Não tem ainda do digital, né? Que vai ter depois uma baita de uma receita caindo aí. Mas é até fácil de fazer. Mas tem que fazer. E é rotina. Isso é rotina. Coloca 2 dias na semana que seja. O ideal é todo dia, mas 2 dias na semana. Atualiza a planilha, se for na planilha. Eu recomendo que seja em sistema. Existem vários sistemas bons aí, baratos para fazer isso.
Sim. Então, coloca lá, você tem que ter esse número na ponta da língua, de faturamento, de lucro e de payback, né? Esse investimento tem que retornar. Sim. Tem que retornar o mais rápido possível. Você indica, então, que a gente faça essa análise 2 vezes por semana? 2 vezes por semana eu acho que é suficiente, porque o ideal é todo dia. Só que não adianta eu te recomendar alguma coisa que você não vai fazer. Sim. Se você fizer 2 vezes por semana bem feito, vai funcionar. O que é fazer o financeiro? É você entrar na sua conta bancária, entender todos os lançamentos que tem lá e descrever cada um deles. Sim. Quando você descreve e coloca em categoria, no final do mês você tem um somatório de categorias e essas categorias elas se somam, se subtraem e você tem um resultado operacional. Fui bem rápido aqui para explicar. Sim. Mas é isso, você tem que entender o financeiro, tudo que entra e tudo que sai. O que foi e que categoria é essa? Porque aí no final do mês você tem a chamada DRE, que é demonstrativo do resultado do exercício. É quanto de lucro ou prejuízo o seu negócio deu naquele período, naquele mês. Sim. Então, é fundamental você ter o financeiro para isso. Isso faz com que a gente perceba o que deu certo durante o mês, o que dá para melhorar também, né? Exatamente. E, por exemplo, algum custo fixo, às vezes, que esteja atrapalhando muito o negócio, ou algum custo variável. Você tem domínio dos custos. O custo, né, é igual a unha. Tem que cortar todo dia. Sim. Depois de toda essa conversa, o que você vê aí como próximos passos do negócio? Ai, me fez pensar muito no cuidado com a família como um todo, né, Caio? A gente começou atendendo crianças, né? Eu trabalho com crianças há 9 anos já. E eu vejo a necessidade que os pais têm de cuidado. Às vezes o irmãozinho da criança que vem aqui também precisa de um cuidado maior, de um acolhimento maior. Então os próximos passos com certeza vão estar focados na família como um todo. A criança, ela nunca te contratou, né? É. Isso é uma questão, né? A criança não decide nada. Sim. É o pai que tem que vir aqui, a mãe. E eu acho que esse produto aí, que é a terapia familiar, né? Você pensar nisso, ele tem tudo a ver com esse momento atual. E tem muita gente fazendo, até uma dúvida que eu tive agora. Olha, é claro que assim, pode ter muita gente fazendo, mas eu vejo que quando chega, por exemplo, pedido de indicação, eu não tenho muitas pessoas para indicar. Então, se tem, não é algo tão divulgado, não chegou até mim, por exemplo, sabe? Se você é da área e, né, não tem tanto acesso assim, imagina quem não é. Então, eu acho que tem tudo a ver com pós-pandemia, famílias que tiveram essas dificuldades, né, que todas tiveram. Acho que é um baita de um produto, tá? Eu iria muito nesse produto aí, criação de conteúdo, até porque você fica muito limitada também a fazer marketing, né, dentro da psicologia, mas é criação de conteúdo. E, Caio, que conteúdo? Você tem uma informação muito valiosa, porque quando você tem um negócio, você resolve um problema, você resolve uma dor. Qualquer negócio. Eu tenho um açaí, a pessoa tá com fome, eu resolvo lá. Você resolve aqui os problemas da criança e os problemas da família. Então, se eu falar assim, Juliana, descreve aqui os principais problemas, você consegue fazer, eu acho que umas 5 folhas, algum livro, você consegue fazer com todos os problemas que você sabe que sempre acontecem. É verdade. E você tem a solução muitas vezes. Então, pega esses problemas, descreve todos eles e começa a gerar conteúdo. Todo dia. Problema, solução. Não fica com medo de entregar muito, porque você sabe que é muito complexo, né? Sim. Uma resposta dessa não resolve nada, né? É, exatamente. Isso é bom, é só um tira-gosto aí. Você vai, gera esse conteúdo, dá pra fazer conteúdo online também, ao vivo, né? Na verdade. Dá pra fazer conteúdo ao vivo também, então coloca interação, coloca os pais pra perguntarem, responde ao vivo e manda ver. Eu acho que esse produto aí, que é a terapia familiar, ele tem muito a ver, ele agrega aqui e tem outro valor. Legal. Tem outro valor agregado. Quando a gente pensa de horas, a gente tava falando de ocupação aqui das salas. Você falou, cara, eu consigo chegar em 80 pacientes pelas salas e a estrutura que eu tenho. Mas quando a gente fala do mesmo local, com o mesmo horário e um valor maior, então faz muito sentido. É porque são 80 pacientes individuais, né? Se eu trago a criança que vem com o irmãozinho, a criança com a família, com os pais. Exato. Então a Juliana, ela
tem muita consciência do que deve ser feito. Acho que, como eu falei, ela já está muito à frente da maioria dos empreendedores que tem. O que eu acho que falta é ela acreditar mais nela, ela executar e tirar da cabeça que as coisas são difíceis, porque não são. No meio do caminho você consegue desenrolar, e do mesmo jeito que ela realizou esse sonho aqui, que é ter essa clínica, e foi difícil, ela consegue dar os próximos passos dela. Mas eu vejo que dentro da psicologia nós somos muito perfeccionistas, então a gente quer entregar a melhor qualidade, a gente quer fazer tudo milimetricamente calculado e faz com que a gente demore muito para fazer muita coisa que já poderia ter sido feita há muito tempo. Vou te falar, a grande característica de um empresário que cresce e ele vai se adaptando ao longo do tempo é a agilidade. É o tal da mentalidade startup. Sempre o MVP. Testa, deu errado, beleza, corrige, faz outra coisa. Mas tá sempre testando, tá sempre iniciando uma coisa nova. Sim. Mas gostou? Foi legal? Muito, muito, muito. Abriu minha cabeça, assim, para muitas coisas. E executar, né, Caio? Precisa executar, sair do plano de planejamento. Esse negócio aqui vai ser transformado, né, com sua execução. Tá? Eu trouxe aqui as ideias, mas você vai executar. Legal. Beleza? Então, pessoal, fique ligado aí no canal Empreender, porque assistir já é um bom negócio. Dentre tudo que foi pontuado pelo Caio, é claro que foram muitas coisas legais, né? Depois que eu vou conseguir pensar melhor em tudo, eu acho que duas coisas ficaram muito marcadas para mim, né? A importância de pensar no crescimento a longo prazo e o que eu preciso fazer hoje para que eu consiga chegar. E o outro ponto foi pensar um pouco melhor na questão do digital, né? Eu pensava sempre no digital como um caminho para a clínica e eu percebo que dá muito bem para levar as duas coisas juntas e uma vai agregando a outra. Eu penso em duas prioridades hoje, né, para o meu negócio. A primeira é, de fato, delegar, distribuir funções dentro da clínica. E a segunda é fazer aquilo que eu já estava pensando e o Caio acabou trazendo mais motivação para mim, que é pensar na questão da família, né? Hoje a gente trabalha muito mais com criança, mas o Caio trouxe esse olhar de fora que parecia uma coisa muito emocional da psicóloga, mas é interessante perceber alguém de fora dizendo que pode dar certo e que tem um potencial muito grande.